Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante, meu tricolor, meu nome é Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua, tá certo? Então, entre, tire o sapato, se acomode e vem com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre as mudanças no departamento de futebol profissional do Tricolor para 2026, tá? Eu sei que é um tema que já perdeu um pouco o seu timing, eu sei que é uma coisa que foi muito alardeada depois da eliminação do São Paulo na Copa Libertadores para a LDU, mas é um assunto que eu venho me mantendo informado, mantendo em cima das fontes, para trazer aqui, para ficar sabendo o que está acontecendo, para poder falar para vocês com autoridade sobre o assunto. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente colocar ali em panos limpos, né, como se diz na gíria, né, todas as informações que vêm do Morumbi acerca das muito prováveis mudanças que o futebol profissional do São Paulo vai passar na próxima temporada. Próxima temporada essa que tem eleição, né? São Paulo, no final do ano que vem, vai eleger um novo presidente, vai eleger o sucessor de Júlio Casares para a cadeira de presidente, e isso tem muito a ver, né? Isso tem muito a ver, visto que os ânimos e o clima no São Paulo estão longe de serem bons, estão longe de serem positivos, né? E a gente pode ter mudanças significativas na cadeia, né, de comando do carro-chefe do São Paulo, que é o seu futebol. Fala aqui explicitamente sobre Carlos Belmonte, o futuro de Carlos Belmonte, que de alguns meses para cá deixou de vez de falar a mesma língua que o presidente Júlio Casares e que por conta disso está com a sua permanência ameaçada. Muito provavelmente Belmonte não fica no futebol do São Paulo para 2026. Vamos esmiuçar esse assunto, vamos tratar desse assunto, mas primeiro, você sabe, eu tenho que pedir, tenho que implorar, tenho que vir aqui mendigar a sua ajuda, a sua colaboração. Então, que você deixe o like nesse vídeo, que você se inscreva no canal. Se você já é inscrito ou está se inscrevendo agora, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. E a gente aqui está tentando manter a média de um vídeo novo por dia, né? O canal aí numa nova fase, junto com o site em nova fase, o site está numa nova cara. Então, toda ajuda, toda colaboração é válida vindo de você que está aí do outro lado. Você não vai gastar nada, você só vai apertar o botãozinho aí do se inscrever, do like e de compartilhar esse vídeo com toda a sua internet que é São Paulina, ajudar o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Tá certo? Caso você queira e caso você possa, vou pedir encarecidamente que pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o jornalismo independente do Avante Meu Tricolor. Vire membro do canal, só R$ 7,99 por mês. A gente considera um valor baixo e você ganha o direito de entrar no grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, tá certo? Também está nosso Pix na tela para você fazer sua doação, né, sem ser uma assinatura recorrente, né? Tem o botãozinho Amei aqui que você também faz o seu donativo aqui ao canal, e também o nosso apoia-se está na descrição do vídeo aí. Outra ferramenta, outra modalidade de assinatura de ajuda recorrente mensal para que você continue ajudando o Avante Meu Tricolor. Você sabe, jornalismo independente não é fácil. Então, pense com carinho nessa possibilidade, tá certo, rapaziada? Vamos lá, vamos falar das mudanças no futebol profissional do São Paulo para 2026. E eu diria que elas vão ser profundas e intensas, porque me parece muito óbvio que Carlos Belmonte, né, o atual diretor de futebol, atual alvo de críticas por parte da torcida,
por parte da torcida organizada, internamente por parte de sócios influentes, principalmente, Carlos Belmonte muito provavelmente não vai ficar no comando de futebol do São Paulo no último ano de gestão Casares. Existe toda aquela celeuma política de que, de fato, o Belmonte tinha aspirações políticas maiores, releia-se aqui o sonho de se tornar presidente do São Paulo, e o Belmonte descobriu esse ano, da boca do próprio Casares, de que talvez ele não seja o favorito a ser indicado para essa sucessão. Então, se o Belmonte quiser, de fato, concorrer à presidência do São Paulo, vai ter que encontrar outros meios. E ele tem esse sonho porque ele é um cara muito forte politicamente lá dentro do São Paulo. Né? O Belmonte é um cara bem relacionado, é um cara que tem respaldo de boa parte do Conselho Deliberativo, de boa parte dos sócios influentes, é um nome muito bem quisto lá pelas pessoas internas do São Paulo e, de certa maneira, mesmo concorrendo como um outsider, ou seja, se aliando à oposição, seja se aventurando por conta própria, ele tem chances honestas e sinceras de, quem sabe, bater de frente, né, e ganhar do candidato que o Casares indicar. Hoje, na data de gravação desse vídeo, 12 de outubro de 2025, o nome mais cotado aí para ser indicado por Casares para sua sucessão é o de Márcio Campaiolo, você sabe, CEO do São Paulo, superintendente do São Paulo, né? É um cara que é forte politicamente lá dentro do grupo político do Casares, lá dentro da tropa de choque, como eu batizei aí os grupos políticos, os 6 grupos políticos que compõem a sustentação de Casares como presidente do São Paulo. Então, de uma certa maneira, né, hoje ele é o cara a ser indicado. Mas todo mundo aqui acompanhou pela imprensa, todo mundo aqui viu no mês passado a informação de que esse assunto, a eleição, não vai ser tratado abertamente pelas pessoas do São Paulo até abril do ano que vem, quando de fato Casares prometeu ali oficializar o nome do seu escolhido, da pessoa que ele quer que siga o seu legado como presidente do São Paulo, que o represente de fato numa sucessão à cadeia de comando do São Paulo Futebol Clube. Né? Isso, de certa maneira, é meio que para inglês ver, é verdade, né? Porque foi uma contrapartida do Casares para tentar ganhar apoio político para a aprovação do FIP. Sim, o Fundo de Investimentos em Participações, lá que prevê investimento externo ali em Cotia, e esse é um assunto que tem vídeo aqui no canal, tem matéria longa lá no nosso site tratando sobre, então eu não vou ficar aqui me pegando em detalhes do que é o FIP, para que serve, pontos negativos, pontos positivos. Tudo isso já vem sendo abordado pelo Avante Meu Tricolor há bastante tempo, há pelo menos 2 meses. Então você fique à vontade aí, navegue no nosso site www.avantmeutricolor.com.br, jogue lá FIP na busca, jogue lá fundo de investimentos na base, na busca, que você vai achar muita coisa. Como você também vai achar muita coisa acerca da rixa, da treta entre Casares e Belmonte, que se acentuou nos últimos tempos. Mas esse vídeo aqui tem novidade no sentido de que nós revelamos em primeira mão, lá em setembro ainda, que o Belmonte, ao seu grupo político, a sua base de apoio, digamos assim, bem entre aspas, já antecipou que vai deixar o futebol do São Paulo para 2026. Então, num primeiro momento, né, essa também não é uma informação tão nova assim. O novo seria de que o Casares, de fato, cogitou demitir Belmonte depois da eliminação para a LDU, mas avaliando politicamente, internamente, o impacto disso, chegou-se à conclusão de que talvez não fosse lá grande negócio. Né? Como eu disse, o Belmonte ele é um cara forte politicamente, internamente lá no São Paulo. Ele é um cara que tem muito apoio de sócio, de conselheiro, de pessoas influentes lá no cotidiano são paulino, lá no Clube Social do Morumbi. E
é um cara bem quisto no CT da Barra Funda, seja lá pelos assessores, pelos jogadores. As pessoas gostam do Belmonte da Barra Funda. E isso também complicaria um pouco, não só em matérias políticas, o Casares, como também, o seu próprio trato com o elenco, com funcionários, enfim, com essa parte do futebol profissional que, a gente reitera, é a mais importante, é o carro-chefe do clube. Então você colocar uma pessoa estranha lá no CT da Barra Funda, no dia a dia, para essa reta final de Campeonato Brasileiro, talvez não fosse o melhor dos negócios. Chegou-se a um entendimento entre Casares e Belmonte para que pelo menos o diretor de futebol fique até o final do ano. Pelo menos ele seja o cabeça dessa operação prioritária dentro do São Paulo de se assegurar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, que é o objetivo maior do São Paulo. Eu diria que é o único que sobrou. Vamos parar de hipocrisia aqui, né? Até engasguei, né? É o único que sobrou, de fato, né? O único objetivo que sobrou para São Paulo no ano é assegurar uma vaguinha na próxima Libertadores. E é isso que o Casares pediu para o Belmonte. Fica aí até o final do ano, né? Porque pode ser bom para os dois. Se o São Paulo conquista a vaga na Libertadores, você sai por cima. Você sai como o cara que cumpriu o objetivo. Se o São Paulo ele não consegue, né? Paciência, eu ganho ali o meu salvo-conduto, o meu álibi para te demitir, para a sua saída, né? É claro que isso pode acarretar numa imagem negativa, numa imagem de competência para o Belmonte, só que, né, a gente sabe como essas coisas funcionam e o Belmonte topou a aposta, né? O fato é que os dois não falam mais a mesma língua. E muita gente vem chamando a atenção para o fato de que nas fotos publicadas por Casares ali nos bastidores do CT da Barra Funda, dos treinamentos da equipe, o Casares que voltou a despachar do CT da Barra Funda, né, durante um bom período aí no mês passado, nessa correria de FIP aí, para tentar angariar apoio, né, o Casares que não tem o número de votos necessários para que o projeto seja aprovado lá no Conselho Deliberativo e não tem o apoio do grupo político do Belmonte. Isso é fato. O próprio Belmonte é contra o projeto, tá? Ele mesmo confidenciou isso a pessoas próximas e até para mim, eu posso dizer isso, né? É o mínimo que eu posso dizer sobre essa questão. Mas o fato é que nessas imagens não aparece, né, o Casares com o Belmonte juntos. Né? O Belmonte está apagado, vamos dizer assim, das redes sociais do presidente São Paulino e a recíproca é verdadeira. A gente não está vendo mais ali o Casares posar junto com o Belmonte, né, tanto na rede social de um quanto na rede social de outro. Eu acho que está explicitado, vamos usar assim esse termo, o racha, né? O fato de que os dois não comem mais da mesma comida, né? Então, eu acho que é questão só realmente de acabar o ano para o Casares tomar a decisão, ou para o Belmonte tomar essa decisão de romper, acabar e de fato São Paulo buscar um novo diretor de futebol aí. Quando o Casares cogitou demissão, né, do Belmonte, ali depois da eliminação para LDU, falou-se principalmente de que o plano do dirigente era efetivar Rui Costa como o homem-chefe dessa operação do futebol profissional da Barra Funda para esse final de ano. Então o Rui Costa ficaria sendo ali o homem-chefe, né? O cara que manda em tudo no futebol, ele que está lá como executivo, é um cara de fora, é um profissional, né? Diferente dos outros que estão ali, o Chapecó, o Nelsinho, né? O próprio Muricy, por mais que receba o seu vencimento, tem mais questões políticas internas ali do que necessariamente predicados profissionais, vamos dizer assim, mas houve essa conversa, né? Houve esse debate entre o Casares e parte dos grupos que o apoiam e que também não vão muito para a fuça do Belmonte. Não vem a hora do nosso diretor de futebol arrumar suas malas e sair do comando do futebol. Então, mas a conclusão interna é de que isso talvez não tivesse um efeito tão positivo assim.
né? Que de fato a estrutura do São Paulo exige a figura de um cidadão ali amador, de um cidadão do clube, cidadão é ótimo, né? Um cidadão ligado ali à política, ao conselho, a sócios, para fazer também esse diálogo, para ajudar, vamos dizer assim, a não manter Barra Funda como um corpo estranho dentro da estrutura organizacional do São Paulo Futebol Clube. Então, desistiu-se da ideia. E, na verdade, o que a gente pode dizer é que também existe o risco também do São Paulo perder o Rui Costa. Né? A gente vai ter eleição no Grêmio aí, no final do ano. Tanto oposição quanto situação gostam do Rui Costa, falam abertamente na contratação do Rui Costa como homem do futebol do Grêmio para o ano que vem. Ele que foi sócio do Grêmio, ele que começou sua carreira lá no Grêmio, ele que é gaúcho, ele que tem ligações muito fortes lá com o tricolor dos Pampas e que, por conta disso, me parece muito evidente que nesse turbilhão que se tornou o São Paulo, politicamente falando, esse turbilhão de bastidores pelo qual vive o São Paulo, me parece que talvez voltar para o Grêmio seja um ótima revigoramento de carreira pro Rui Costa. Né? A gente não sabe o que o Rui Costa pensa, o que o Rui Costa vai decidir. Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, mas a gente também entende como funcionam esses processos. Se tiver que rescindir contrato para picar a mula, ele vai rescindir. Então, também isso pesou um pouco na decisão do Casares, que não tem a garantia do seu executivo de futebol da permanência para 2026. Então não faria também muito sentido deixar o Rui Costa como responsável pelo futebol, sendo que muito, talvez em dezembro mesmo ele já arrume suas malas e volte para sua Porto Alegre. Então, de certa maneira, melhor deixado como está. Foi o entendimento, foi a conclusão que se chegou, mas em janeiro a gente pode esperar aí mudanças significativas na estrutura do futebol profissional do São Paulo. E claro, isso é importante a gente deixar claro, a gente reiterar e deixar claro, é importante que vocês saibam que isso não tem a ver com o resultado de campo, com a qualidade do Belmonte como diretor de futebol, não tem a ver com isso. O passo é principalmente político, por parte do Belmonte, de querer ser presidente, de não ter esse apoio do Casares para concorrer à eleição à presidência, de sentir ali que ele tem chances, né, talvez num alinhamento com a oposição ou como um outsider, com uma terceira via, ali ele tem apoio suficiente para pelo menos sonhar, né? E pelo lado do Casares, a sensação de que ele e o Belmonte não falam mais a mesma língua a partir do momento que o diretor de futebol se recusou a votar favorável ao projeto do FIP e também recusou a mobilizar suas bases para que esse projeto seja aprovado no Conselho Deliberativo do São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, nos grupos aí de internos do São Paulo, de conselheiros, de casaristas e afins, o termo usado ao se referir ao Belmonte foi como traidor, chamando o Belmonte de traidor. E claro, gente, também não tem como a gente aliviar os bastidores do que aconteceu com o diretor de comunicação do São Paulo, José Eduardo Martins, ofendendo o Belmonte, né, usando ali o seu apelido jocoso de boca de farofa, né, nos grupos, e o Belmonte ter sido obrigado a aceitar o pedido de desculpas, né, propagações aí de fake news envolvendo o diretor de futebol do São Paulo, enaltecendo a imagem do Casares, tudo isso foi ali o fervor da água, né, a fervura da água, para que esse macarrão fosse cozido e chegasse ao ponto que está hoje de total desalinhamento, de total não entendimento entre o presidente do São Paulo e o seu diretor de futebol, tá? Então, Belmonte, pelo menos até dezembro, ele vai ficar no cargo, mas tá desse jeito que vocês estão vendo, né? O Casares não postando fotos juntos,
do Casares não mencionando mais o Belmonte, os dois se falando muito pouco, é, e de pessoas que são ligadas ao grupo raiz ali do casarismo sendo proibidas de entrarem no CT da Barra Funda. Sim, teve isso também. Então tá pegando fogo, a coisa tá pegando, né? A água tá quente, como diz o ditado, né? O apito da panela de pressão já começou a tocar faz tempo e a gente vai acompanhar tudo de pertinho aqui para trazer todas as atualizações para você que acompanha o Avante, meu tricolor. Mas, a partir de janeiro, eu acho que o futebol de São Paulo, ano novo, vida nova, vai ter novos diretores, vai ter novas pessoas no comando. Quem? Isso vai ficar para um próximo vídeo, porque a gente está apurando direitinho aí os pretendentes, os nomes que o Casares quer colocar, que o Casares vem soldando. E, de novo, vamos pensar em eleição, porque no final do ano que vem, São Paulo decide o seu futuro, decide quem vai sentar naquela cadeira de presidente. Então, se inscreve no canal aí e vá acompanhando a gente essa semana. Vai ter vídeo sobre isso, sobre a sucessão, em que cenário e que quadro está a sucessão de Júlio Casares à presidência do São Paulo e, principalmente, essas mudanças aí na cadeia de comando do clube e talvez no departamento mais importante, que é o de futebol profissional, que é o do futebol profissional. Tá certo? Deixa o like aí, hein? Ó, beijo do gordo, tchau. A gente volta a qualquer momento com mais informações.